Que bom, cheguei de novo com uma meditação bíblica que vai me fazer bem a mim mesmo e a muita gente. Estou feliz pelos seguidores deste canal e a participação que tem, os comentários que fazem. Estamos aí para ajudar, para levar aos irmãos em Cristo, aos salvos, a verdade de Deus, para que todos e cada um de nós possa andar no caminho de Deus sem errar, seguindo esse caminho que é Jesus, seguindo a verdade que é Jesus e seguindo a vida que é Jesus, sem olhar para trás, sem irmos para a esquerda nem para a direita, senão sempre para frente. Para tanto, nós precisamos conhecer a Bíblia. E não somente isso, senão que também temos que ter o discernimento e o entendimento das coisas que são superiores na própria Bíblia. Porque a Bíblia contém coisas inferiores e coisas superiores. E se não temos o entendimento adequado, o que vai acontecer? Poderemos estar pregando o que tem de menos valor na Bíblia. Aquilo que não corresponde a este tempo, ou não corresponde no contexto do que queremos falar, e estamos nos referindo a algo, a alguma palavra, algum conhecimento que não tem a preeminência, não é primordial, não é o máximo, não é o verdadeiro, é apenas a menção de algo que os homens fizeram na época em que foi escrita a Bíblia, ou que Deus mesmo permite que se narre com respeito aos pecados dos homens. Não é para ser tomado de uma maneira literal toda a Bíblia. E, lamentavelmente, muitos crentes não têm este conhecimento. E, ao não ter este conhecimento, vivem pecando, pensando que estão servindo a Deus. É lamentável, não? Mas eu creio que com esta meditação de hoje, ninguém dos que me ouçam vai ter argumento para dizer eu não sabia. Ou algum argumento para dizer eu não entendia, ninguém me disse nada. Você não leu, mas eu li, eu estudei, e eu quero compartilhar com você agora a verdade com respeito a algo que no título é pesado. Eu estou falando de 7 delinquentes que se mascaram de cristão. O título é pesado, mas também vamos entender ao longo desta ministração que não sou eu que coloco o nome de delinquentes. Há estes cristãos que se chamam cristãos e não vivem a vida cristã. E para isso se mascaram, porque eles se chamam cristãos e eles têm medo da perseguição e de ser expostos. Então, por tudo isso, eles procuram, de qualquer maneira, aparentar cristãos e até enganar as pessoas, com tal de elas ficarem livradas de qualquer acusação e, pelo contrário, sejam honradas. É uma falta de honestidade, é um pecado grosso diante de Deus, que o chamado cristão tem que se arrepender. Eu creio que se Deus está me dando esta palavra para compartilhar hoje, é porque alguém de vocês que estão me ouvindo, vão precisar dela. Porque eu digo que são delinquentes. A palavra delinquentes vem do verbo
delinquir, e que se refere a fraudar ou não obedecer às leis. Agora, no dia de hoje se fala muito das leis. Com respeito às leis do Senado, da Câmara de um país, o povo acostuma criticar, julgar de que faltam leis. E quando criam leis, o povo diz é tanta lei que não dá para entender nada. E os políticos querem novas leis para favorecê-los. E nunca faltará quem diga o que falta neste país é mais leis. Leis temos de sobra. Temos milhares e milhares de leis. Outros, dentro do âmbito cristão ou bíblico, argumentam que a lei de Moisés está fazendo falta nos dias de hoje. Que temos ido muito pela graça. Então, levamos muito levianamente as coisas, tudo de graça. Ah, Deus é amor, Deus é paz, Deus é gozo, Deus é alegria, Deus é perdão, então posso pecar à vontade. E aí vão questionando uns e outros, uns a favor de mais leis, ou das leis que já há, e outros em contra. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, não se ocupa de uma batalha desse tipo, uma batalha carnal, humana, contra ou a favor de leis. A Bíblia não se ocupa disso. A inspiração divina não veio para colocar nós em dois tipos de bandos. Os que estão a favor de leis e os que estão em contra. Os que querem mais leis e os que querem menos leis. Os que querem que se leve à risca o cumprimento da lei mosaica e os que dizem que não precisamos mais dessa lei. A Bíblia não está preparada para isso. A intenção da Bíblia, da revelação de Deus, não é dividir a humanidade em dois grupos. Em nenhum sentido. Não somente no sentido das leis. Deus não quer nos dividir. E toda a iluminação que há em toda a Bíblia sobre a lei mosaica, ela vem a demonstrar, tanto no livro de Hebreus, como no livro de Romanos em especial, que a lei mosaica caducou. O Novo Testamento nos mostra com clareza que essa lei caducou. Mas por que caducou? Lá em Romanos 8, versículo 2, diz a razão. Porque a carne é fraca. A carne não pode cumprir a lei. A lei não foi dada para cumprir, senão para exibir, expor ao ser humano e mostrar-nos que na nossa carnalidade e na nossa vida sem Deus, não poderíamos jamais cumprir a lei. E se cumprirmos um mandamento, ofendemos a Deus em outros mandamentos que não cumprimos. Então continuamos sendo pecadores diante de Deus. Porque ninguém pode guardar os 10 mandamentos ou os 613 mandamentos do judaísmo. Ninguém. Mas Deus resolve isso. E como ele resolve? Por meio de uma lei chamada a lei do Espírito da vida. Portanto, quem tem esse Espírito da vida dentro do seu coração, tem a lei de Deus dentro dela, da pessoa. E vai cumprir a lei de Deus conforme o Espírito, e não conforme a letra. Porque a letra tem erros. A letra tem falhas. A letra tem tendências, tanto no escrito de Moisés como dos judeus, ao longo dos séculos. Sempre houveram tendências
Mas a lei do Espírito de vida não tem tendências. É pura e santa e revela a vontade de Deus impecavelmente. Por isso que, em qualquer uma das hipóteses, a lei do Espírito de vida dentro de nós, ou a lei mosaica que tantos crentes aí pretendem estar cumprindo, em ambos os casos, por isso que, em ambos os casos, nós estamos na possibilidade de ser delinquentes. Por quê? Porque não podemos fazer nada estando na nossa carne, na nossa alma caída. Só podemos cumprir as leis de Deus que estão escritas com o Espírito Santo como a pena ou a pluma que escreve dentro de nós e nos revela de tal maneira que não precisamos da letra, porque a revelação é maior. Ela é marcada dentro de nós como com fogo, como se marcam os animais com fogo. Isso nos queima por dentro. E afinal terminamos cumprindo as leis de Deus sem ler, sem querer seguir à risca nada. Simplesmente porque a lei do Espírito de vida está dentro de nós. Agora, se nós temos essa lei dentro de nós e não cumprimos, que temos toda a possibilidade de cumprir, porque agora é o Espírito Santo dentro de nós, nos guiando dia e noite. Se não cumprimos, então a delinquência ainda é maior daqueles que tentam cumprir a lei morta. Eles procuram cumprir os 10 mandamentos. Os sabatistas, os adventistas e alguns grupos pentecostais por aí. Eles pretendem cumprir todas as leis mosaicas e não podem nunca puderam nem poderão. Portanto, são delinquentes diante de Deus. E se eu desisto de querer cumprir a lei mosaica, porque o Espírito Santo está dentro de mim e me diz todos os dias, a qualquer hora, inclusive dormindo, ele me fala o que está certo e o que está errado e me dá a intuição, a direção, a luz necessária para saber qual é a vontade de Deus e eu não cumpro. Será que não terei algum tipo de castigo ou disciplina? Claro que sim, ainda maior, porque agora tenho o doador da lei, o autor da lei, a própria lei viva e eficaz dentro de nós, dentro de mim. Eu não tenho excusa nenhuma para não cumprir essa lei. Não a de Moisés, senão a do Espírito Santo dentro de nós. E se eu não cumprir, eu sou um delinquente. Então, por isso que o título é pesado. 7 delinquentes que se mascaram de cristãos. Tem muita gente que diz, não, eu não sou evangélica ou evangélico, eu sou cristão. Melhora? Capaz que condenam ainda muito mais. Porque ser cristão é um compromisso sério. É seguir a Cristo em tudo o que ele viveu na terra, buscando de viver em santidade como ele. Para nós é um processo, para Cristo não, porque ele é Deus. Mas para nós é um processo. E como o Espírito Santo está dentro de nós, nós podemos todos os dias caminhar com Cristo ou após Cristo, atrás de Cristo, segui-lo e cada dia estar mais parecido com Cristo. Podemos. E se não fazemos isso, a condenação sobre nós, que nos chamamos cristãos, será tão grave quanto aquela que pertence aos que se dizem evangélicos e não são. Então eu vou mencionar 7 tipos de crentes ou de cristãos falsos. São falsos.
E é importante que você saiba, tanto porque nós mesmos, por mais que estejamos na maior luz de Deus, devemos ter temor e tremor diante de Deus, de não ser falsos, de não ser com menor valor do que devemos ter. O nosso valor deve ser impecável, porque o Espírito Santo está dentro de nós. A lei do Espírito da vida, vou ler mais completamente, é apresentada em Romanos capítulo 8, versículo 12. Esta lei é descrita como tendo mais poder do que a lei do pecado e da morte. Por que o texto fala em lei do pecado e da morte? Porque a lei de Moisés era chamada assim, lei do pecado e da morte, porque só nos mostra onde está o pecado e nos mostra qual é nosso destino, a morte, porque pecamos, mas não resolve o pecado em nós. Quando Caim matou seu irmão, lá em Gênesis 4, 7, o Senhor diz para Caim, ó, o pecado está na porta. Se você vence, nenhum problema. Mas é com certeza que o pecado vai te vencer. Dito e feito. Através de toda a história humana, temos visto que o pecado vence ao homem e não o homem ao pecado. Então, a lei de Moisés é a lei do pecado e da morte. Essa é poderosa, uma lei poderosa, que diz o que é pecado e se você fizer esse pecado, ela não te perdoa. E que diz que você vai morrer tanto fisicamente como eternamente e você vai chegar lá porque essa lei de Moisés não te perdoa, também é verdade. Você não tem escapatória. Agora, a lei do Espírito da vida é superior. Ela, quando diz, cumpre. Ela própria se cumpre a si mesma, porque é o próprio Deus dentro de nós. Mas, além disso, ela nos ajuda a não pecar. Ela nos leva ao Senhor para que sejamos perdoados. Nos leva ao sacrifício de Cristo na cruz para que sejamos justificados. E nos dá poder e força para não pecar mais, pelo menos naquele pecado cometido. E cada dia pecamos menos. A lei do Espírito da vida é infinitamente maior que a lei do pecado e da morte. Quem são esses delinquentes que se creem cristãos? Primeiro de todos, os pregadores de rua. Os pregadores de rua. Assim seja uma mulher idosa de 80 anos que eu tenho visto. Assim seja um senhor advogado, médico, que se converteu a Cristo e logo monta um cenário no meio da rua, traz um megáfono e fica gritando o que ele crê que é o Evangelho. Quem quer que seja que faça isso, na rua, é um delinquente. Vou explicar para você por que é delinquente o pregador de rua, em especial. Primeiro, porque há leis para isso. A própria Constituição tem leis mestra, ou seja, superior que as leis miúdas, que nos demonstram que a via pública é de todos. Ninguém pode se apropriar dela. Ninguém. Então, sabendo disso, eu vou e monto um cenário em um lugar de rua, eu estou violando a lei
a lei dos homens. Segundo lugar, é uma violação da lei estar pregando na rua quando se atrapalha o trânsito, seja de carros, seja de pessoas. Em terceiro lugar, é uma delinquência porque tira a paz das pessoas. As pessoas saem para a rua para trabalhar, bom, para passear também. Muita gente que está trabalhando precisa silêncio, precisa concentração. E de repente, um pregador, em vez de levar paz, está levando medo para as pessoas. Então, é uma delinquência. A Bíblia diz que, na parábola do joio e o trigo, que o campo é o mundo. Na parábola do semeador, o campo é o mundo. É no mundo que devemos semear a palavra de Deus. Então parece que isso contradiz. Então eu posso ir pregar na rua. Já vai ficar claro isto para você. No mundo eu posso pregar porque Cristo e a palavra de Deus me autorizam e me mandam pregar. Eu tenho o dever de pregar no mundo. Mas por que quando a gente prega para um crente de uma determinada denominação, os denominacionalistas embravecem conosco e dizem: vem pescar em aquário, vem a tirar ovelha do curral alheio. E a Bíblia diz que o campo para a evangelização é o mundo, então a denominação é mundo. A denominação não é a igreja. É uma instituição criada pelo homem. Tudo que é do homem é o mundo. E por que eu não posso ir na denominação a pregar, mas posso montar um cenário na rua e ficar gritando, onde alcanço a todas as denominações, todas as religiões, até aquelas que não são cristãs, e ofendo a um, e ofendo a outro, e ofendo a outro? Há uma incoerência aí. Não está havendo coerência. Está algo errado. Por outro lado, eu pergunto para você, que evangelho você prega ali? No cenário que você montou na rua? Que evangelho? Eu tenho visto e ouvido muitos pregadores de rua, aos gritos, pregar contra o adultério. Isso não é evangelho. Pregar contra os gays, isso não é evangelho. Pregar contra a falta de boas obras dos mais ricos também não é evangelho. Você que é cristão de verdade, você não precisa sair brigar para a rua a brigar com os outros que não fazem o que você faz. Mas você deve ter em claro que tu faz, que você faz aquilo que está pregando. Se você não faz o que está pregando, você é um falso. Mas mesmo fazendo boas obras, não fomos chamados para fazer boas obras e depois ir tirar em rosto das pessoas no mundo e dizer: olha como eu sou melhor que você. Eu faço boas obras e você não faz? E assim por diante. São tantas coisas que se fazem erradas, principalmente na questão do pregar. O evangelho é para pregar em concordância e em equipe. Em equipe com quem? Em equipe com a palavra de vida, diz Romanos 15. A palavra de vida, não qualquer palavra. Não é a palavra que eu leio e eu vou repetir na rua porque eu li. E agora eu vou dizer isso aos gritos para o mundo que não deve fazer. Não, tem que ser palavra de vida.
Sua equipe deve estar formada por você, pregador, a palavra de vida e o Espírito Santo. Então aí é evangelho único e verdadeiro, como está na Bíblia. Se você não cuida desses lados, você está fazendo um trabalho totalmente espúrio ao Evangelho, espúrio à Bíblia, espúrio a Cristo e ao Espírito Santo. Alheio a tudo isso. Você está fazendo uma pregação religiosa. Isso vai pesar sobre você. Fazer uma coisa dessa que Cristo não mandou você fazer. Ele não mandou pregar o que você crê, as suas convicções, a sua prática religiosa. Sua moralidade, o seu legalismo. Ele não manda nós pregar essas coisas. Ele manda pregar as boas notícias. Você viu alguma vez alguém gritar na rua: se você é gay, confie, venha a Cristo, confie em Cristo, que você vai ter satisfação e você vai ver que você vai ser transformado pela graça de Deus. Não, isso não pregam. Eles pregam acusando, atacando, dizendo que vai para o inferno. Sim, mas Tito, tem que denunciar o pecado. Não tem que denunciar, não. Acabei de ler e mostrar que a lei de Moisés é a lei do pecado e da morte. Que adianta você saber tudo que é pecado e que lhe repitam várias vezes: isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Mas sou eu que estou querendo mudar você? Isso não é palavra de vida. Então, além de não produzir a vida nova nas pessoas que me ouvem, eu estou sendo condenado por Deus por estar fazendo a coisa errada e aquilo que não devia fazer. Outro tipo de delinquentes são os que se chamam evangélicos nos dias de hoje e que não são evangélicos, são sionistas. Procura no dicionário, na internet. Procura na internet a palavra cristãos, a frase cristãos sionistas. É isso que vemos hoje no Brasil. Por todos lados, eles são sionistas. O sionismo é um grupo guerrilheiro de judaicos que se armaram e se organizaram para defender a sua etnia, mas nada, matando, com armas de fogo, com perseguição, com usurpação de terrenos dos outros, com brigas de todo tipo, com bombas. E está na internet, sionismo cristão. E por outro lado, enquanto evangelho, procurem na internet também, coloque a palavra evangelicalismo. Vocês vão descobrir que o que vocês estão praticando não é o cristianismo de Cristo. Vocês estão praticando o cristianismo yankee, ou seja, da política dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Ou seja, a política capitalista. Nem sequer se mistura com um pouquinho de misericórdia de alguma outra política. É uma política cruel, um evangelicalismo cruel, totalmente cruel, que só fala em pecado, que só fala em diabo, que só fala na morte, e que só fala contra o pobre e não vê ao pobre como um privilegiado de Deus, como está na Bíblia. E fala do outro e odeia o outro e quer que o outro morra. E faz trabalhos de feitiçaria para matar ao crente que pensa diferente, ou ao presidente, ou ao governante.
ou usam da energia psíquica. Estão usando fortemente a energia psíquica para matar a políticos. Isso é cristão? Isso é evangelho? Essas pessoas são delinquentes. Os moralistas são delinquentes. Ah, mas Tito, a moral que hoje está vendo no mundo é insuportável, é uma imoralidade. Mas muda a moralidade de um povo, ou de uma só pessoa. Se tome o trabalho de procurar mudar uma só pessoa na moral, fazer tudo diferente do que está fazendo, a imoralidade que essa pessoa está praticando. Muito pior no caso de um povo inteiro, de uma nação inteira. Mas pensa somente numa pessoa que você vai se dedicar para mudar a moral dela. Que moral você vai passar? A moral do cristianismo de hoje, do evangelicalismo, não é moral de Cristo, não é moral do Espírito Santo. É moral judaica, é moral capitalista. Para o capitalista, o que é moral, para o que não é capitalista, e para os verdadeiros e genuínos cristãos e evangélicos, não é moral. Mas para eles é. É para eles moral que o governo deu subsídios e créditos para eles que são mais ricos. Isso é moral, está correto, totalmente correto. Mas dar para o pobre é imoral para eles. Agora, quem é verdadeiro cristão e verdadeiro evangélico vai estar do lado do pobre. Não é que tenha que ser comunista. Até os comunistas são capitalistas. A grande maioria dos comunistas são capitalistas. Então não temos nenhuma vantagem em que alguém de nós diga eu sou comunista. Não, o que temos que ser cristão verdadeiro e evangélico verdadeiro. E esses evangélicos de hoje, tanto no governo, como na imprensa, como nas redes de comunicação, como no YouTube, os grupos que estão todos os dias aí falando à toa, em nome do Evangelho, não são evangélicos. Não são. Eles são sionistas. Raramente você vai encontrar um evangélico genuíno pregando no YouTube. Todos, ou quase todos eles, estão pregando o capitalismo e o sionismo. Então, quem não está dizendo a verdade e vivendo a verdade é um delinquente. Os chamados evangélicos são delinquentes. Eu sou evangélico, mas não sou deles. Eu sou evangélico do Evangelho de Jesus Cristo, que é diferente. Mas até nisso tenho que me cuidar, porque a gente sai a favor do pobre e diz que a gente é comunista. Se a gente fala de evangélico, os que estão do lado da violência vão aplaudir. E os que não estão desse lado vão dizer, você também é outro matão e que nem os outros. Então ficou complicada a coisa para nós hoje. Mas tem que ser denunciado. Isso é ser delinquentes. Delinquentes da Bíblia, da palavra de Deus, e delinquentes da própria Constituição e da lei. Nós somos brasileiros para praticar a Constituição brasileira, não a de Israel, não a dos Estados Unidos. E hoje estão correndo para lá para pedir auxílio aos Estados Unidos. Esses são delinquentes. Porque temos que saber respeitar a soberania de cada nação. Eu não sou nativo daqui, mas eu sou brasileiro,
Eu amo o Brasil, eu respeito o Brasil, eu ando dentro das leis do Brasil, porque sou cristão de verdade e evangélico de verdade. Logo estamos legalistas, maiormente no âmbito pentecostal. Há demasiados legalistas, que para eles coisa que não é pecado é pecado. Para eles até uma roupa é pecado, até uma piadinha é pecado. Eu sempre lembro quando eu era pastor dos irmãos menonitas em Paraná, em Jardim Paranaense, em Curitiba. Eu lembro que visitei uma senhora idosa, de uns 80 anos, que hoje já está com o Senhor, e o esposo era mais velho que ela. O esposo era uma bênção na igreja, em todo sentido. Era uma bênção. Mas ele era grosso no falar, ele falava com muitas palavras pesadas. Mas ele era genuíno, ele amava Cristo, ele honrava o Senhor, ele praticava a fé cristã, ele cuidava dos irmãos, ele era solidário, ele era 100% cristão, mas tinha um linguajar um pouco bruto. E a esposa dele me chama à parte e me diz: pastor, por favor me ajuda a que meu marido mude de linguajar, porque isso fere muito, não gosto. Aí foi um problema novo que surgiu para mim, porque como eu falo para uma senhora que está com todas as suas razões, mas ajudei a essa irmã, e ela entendeu, e ela compreendeu, ela ficou em paz. E ajudei ao irmão também. Os dois precisavam ser ajudados. E eu disse para a irmã, quando ela me falou: eu vou aconselhar um homem casado, uma mulher casada, como matrimônio. Eu nunca vou aconselhar isoladamente. Posso aconselhar separadamente, de maneira circunstancial, por necessidade. Mas logo o cônjuge tem que saber, porque eles são um. E se eu defendo um, estou traindo ao outro. Então não tenho que fazer essas coisas. Eu nunca esqueço desse caso, porque realmente tem muito crente legalista que bota a boca no céu, o grito no céu, quando ouve a um crente usar uma palavra grossa. Mas esse crente mente, rouba, tem inveja, tem ódio, é fofoqueiro, é maldoso. E para ele, para ela, não é pecado isso. Mas usar uma palavra grossa sim é pecado. Por quê? Porque são legalistas. Também temos pastores que são delinquentes. Sabem por que alguns pastores são delinquentes? Não vá pensar que porque um homem, uma mulher é pastor, pastora, legitimamente colocado ali por uma denominação, que ele é legítimo ou ela é legítima. A nossa legitimidade como pastor ou pastora não depende da denominação. A denominação estabelece como condição a posse autorizada por eles. Está tudo bem, é uma instituição e temos que respeitá-la. Se não vamos respeitar, então para que entramos nela? Mas isso não define que um homem é pastor ou uma mulher é pastora. E por que então eles são delinquentes? Vou dizer por quê. Porque pecam e o pecado deles eles encobrem. Estou falando de alguns pastores, não de todos. Quando pecam, eles escondem seu pecado.
Quando pecam e caem e é visível sua queda, eles querem misericórdia. Que tenham misericórdia deles, que perdoem. Anistia para eles. Mas quando são os membros, eles baixam a vara de ferro em cima dos membros da igreja. Também eles são delinquentes, porque além do adultério, eles roubam dinheiro. Estou falando dos delinquentes, um nome de pastor, de pastora. Eles fazem tanta coisa, manipulando os seres humanos, que quando caem, a gente pensa que caiu um santo. E talvez caiu o maior ladrão da cidade, o maior adúltero da cidade, da comunidade. Talvez caiu um delinquente que traficava drogas ou dinheiro ou órgãos físicos. Tudo isso existe. Tudo existe. E por que não vamos considerá-los delinquentes? Depois temos artistas convertidos a Cristo, ao Evangelho, como você queira dizer, ou ao cristianismo. Mas de verdade são convertidos? Hoje se está descobrindo que a maioria dos artistas que aparentemente se converteram a Cristo se infiltraram no mundo cristão e evangélico para degradar as igrejas, para defraudar os irmãos, para tirar o dinheiro dos irmãos, porque sabem que se eles fazem o povo chorar um pouquinho, já pronto tem oferta maior que no mundo. E talvez com menos trabalho. Estão os políticos convertidos. Aí sim que temos mentiroso de monte de mentirosos, que falam em nome de Deus, falam de Deus, falam de Jesus Cristo, fazem tanta coisa, até leis a favor dos crentes, mas escondidamente são perseguidores da fé cristã. Escondidamente não têm o mínimo de intenção de praticar a fé cristã. Eles querem, sim, que todo esse povo chamado evangélico ou cristão esteja com eles e vote por eles. É tudo o que eles querem. Então são também delinquentes. Mas então, a igreja que deve fazer? O que deve fazer diante desta situação? A igreja deve ser. Basta com ser, já é o bastante. A igreja deve ser sal da terra e luz do mundo. Eu não vou desenvolver nenhum dos dois pontos, porque são bem conhecidos, mas também posso desenvolver em outro vídeo. A igreja deve ser sal da terra e luz do mundo. Só isso? 3 coisas a igreja tem que ser. E eu tenho certeza que 99% dos crentes não sabem da terceira coisa que a igreja deve ser. Candelabro. O que quer dizer que a igreja é candelabro? A igreja é candelabro quando localmente são todos unidos, são todos um. Então, são o candelabro que ilumina toda a cidade. Isso ninguém prega. Hoje estou pregando. Posso desenvolver muito melhor esses 3 pontos e principalmente este último. Me interessa muito desenvolvê-lo. Mas isso é o que a igreja precisa ser. Ser 3 coisas. Luz, sal e candeeiro. Mais nada. Fazer. A igreja precisa fazer. O que tem que fazer a igreja? Evangelização. Mas que evangelização? A evangelização do evangelho puro e verdadeiro e único que está na Bíblia. Não outro evangelho.
Tem que fazer discipulado, não o discipulado presbiteriano, o batista, o pentecostal, não, o discipulado de Cristo. E por último, fazer boas obras. Fomos chamados como igreja para fazer boas obras. Temos que fazer boas obras para os domésticos da fé, em primeiro lugar, é o que diz a Bíblia. Primeiro vamos fazer obras boas para nossos irmãos com quem nos congregamos e com quem nos encontramos e conhecemos e visitamos e somos parentes. Vamos fazer boas obras primeiramente para com eles, mas também para com o mundo. Não temos que sair a gritar que o mundo tem que fazer boas obras. Você, em vez de jogar tanto milho fora, tem que doar para os outros. Nós não estamos para querer moralizar o mundo. Estamos para nós ser aqueles exemplos de doação. Isso sim, é nosso dever. Tanto ser como fazer. E por último, em termos de batalha espiritual, a igreja deve deter, está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. A igreja está incumbida do poder de deter. Vá lá e leia e vai entender o que eu quero dizer com isto. Mas a igreja que não freia nada no mundo, não é igreja. E não estou falando de ir abruptamente, ir com violência e com legalismo e moralismo querendo mudar o mundo. Não. Estou falando do poder espiritual da igreja, de deter o pecado, de frear, impedir o avanço do pecado no mundo. Esse poder tem a igreja. Segundo, repreender. Nós estamos autorizados a repreender as obras das trevas. Quando? Quando as trevas querem invadir a luz. Não sair para um mundo de trevas e ir lá e querer fazer que todo mundo que está nas trevas saia das trevas. Não. Para onde eles vão ir? Para a igreja, que é luz. Então cuidemos da luz. Sejamos luz o tempo todo. Porque a luz, que é a igreja, se ela não está permanentemente ligada, em qualquer momento as trevas vêm e invadem o espaço da igreja. Por isso que não temos que nos preocupar em repreender as trevas do mundo, senão em repreender as trevas que querem entrar para a luz. Porque isso não pode entrar e nós tolerarmos. Devemos resistir ao diabo. Resistir. São 3 pontos aqui no assunto da batalha espiritual. Devemos deter, devemos repreender e devemos resistir ao diabo. Não resistir ao catolicismo. Não resistir à imoralidade. Não resistir ao pecado. Senão resistir ao diabo. Isso que manda a Bíblia. Isso que manda a Bíblia. E o cristão que deve fazer? Eu falei da igreja, agora eu termino dizendo que tem que fazer o cristão individualmente. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Simplesmente testemunhar. O cristão simplesmente tem que testemunhar. Se ele vive testemunhando para os outros, falando de Cristo, o que Cristo fez na sua vida, o que Cristo fez no seu casal, na sua família, na sua economia, então ele está pregando Cristo. Ele não precisa mais nada. Ele não tem que dar uma lição de como fazer economia ou mordomia para os outros. Eu preguei para o fulano e para a fulana como administrar o dinheiro, que bom, eu preguei o evangelho. Não pregou o evangelho, você pregou moralidade, moralismo. Você pregou legalismo. Você tem que somente falar de quem lhe transformou a você, a quem lhe abençoou. Você tem que falar de quem transformou sua vida, sua família, sua economia. Fala dele, do Senhor, que é o dono de tudo. Então, você está no certo. Espero que esta palavra
tenha sido de muita iluminação para você, assim como tem sido para mim, e é constantemente, cada vez que eu abro a Bíblia, eu me deparo com ela constantemente. Eu não estou preocupado com boa administração do dinheiro. Eu não estou preocupado em uma administração boa na comida. Eu estou preocupado em honrar aquele que me diz que é pecado comer muito, beber muito e não compartilhar o pão com o outro. Eu olho para ele e a mim me preocupa andar na luz dele e fazer a sua vontade e agradá-lo em tudo. Essa é a minha preocupação. O demais vem sozinho. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida está dentro de cada um de nós. Amém? Deus te abençoe muito, muito mesmo. E para que Ele te abençoe muito, vai ter que ouvir várias vezes este vídeo, com certeza. E compartilhar com os amigos. Amém? Um grande abraço no amor e a paz do Senhor Jesus. Amém e amém.